não é inscrito, por favor, se inscreva. Se inscreva no canal. Estamos falando a respeito do livro do Apocalipse. E é muito importante que você entenda, compreenda qual é a vontade de Deus para a sua vida mediante o livro do Apocalipse. Hoje iremos falar a respeito do Apocalipse capítulo 11. Mas, em princípio, vou falar para você aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse é uma revelação de Deus para a nossa vida, para nos transbordar de alegria, fé, esperança e amor. Então vamos, sem mais demora, para o capítulo 11 do livro do Apocalipse. Está escrito assim: E foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara, e chegando o anjo, disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meça, porque foi dada às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Aqui no capítulo 11, versículo 1 e 2, fala a respeito do altar, do santuário e da cidade santa. Se nós observarmos lá em Mateus, vamos para Mateus capítulo 23, Mateus 23, versículo 37, que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Veja, ouça, entenda que em Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2, ele fala da cidade santa, a Jerusalém. Aqui mesmo em Mateus capítulo 23, versículo 37, e no 38 diz assim: Eis que a vossa casa é deixada deserta. Porque eu vos digo que desde agora e não vereis mais, até que diga, bendito que vem em nome do Senhor. Mas no versículo 38 de Mateus 23, diz: Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Agora, em Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2, fala do altar, do santuário e da Jerusalém. Mateus capítulo 23, versículo 37, fala que Jerusalém será deixada deserta. Você viu a medição que fez com Jerusalém? Aí nós entendemos que a palavra de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, nos ajuda a entender a palavra de Deus. Ele nos ajuda. Um exemplo: Deus escolheu Jerusalém para ser a cidade santa. Mas antes que aconteceu isso, antes que viesse a acontecer tais coisas, lá no livro de Êxodo 33, versículo 7, Êxodo 33, versículo 7, vamos aqui correr. E tomou Moisés a tenda, e a estendeu-se fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-se a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Veja que Apocalipse 11, versículo 1 e 2 fala do altar e do santuário de Deus. No passado, isso era aquilo que Moisés fez, a tenda,
a tenda da congregação, que assim se transformou o lugar de buscar Deus, o lugar de buscar o Senhor, a tenda da congregação. Depois de Moisés, encontrou-se isso em Jerusalém. Jerusalém era a cidade que toda a nação, todo o povo do mundo ia adorar e consultar Deus, em Jerusalém. Aí agora nós possamos ver o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 6, versículo 6. Ele diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Veja que, ouça que, entenda que na época de Moisés havia uma tenda para buscar o Senhor e se colocou o nome de tenda da congregação. Num passado não tão distante, usarmos Jerusalém como santuário e o lugar de buscar Deus. Mas, agora nesse exato momento de 2000 anos para cá, o próprio Deus disse: entra no teu aposento e fala comigo em secreto, e eu em secreto te recompensarei publicamente. E eu que ouvirei em secreto te recompensarei publicamente. Então, Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2 fala desse tal ato, do medir-se. Medir o santuário de Deus é isso. Medir o santuário de Deus está aqui. A revelação da medição, a revelação do peso, da balança, do comprimento, da largura do santuário de Deus está aqui. Está exatamente em Mateus capítulo 6, versículo 6 e 7. Que dá um exemplo do que é Êxodo 33, que dá um exemplo do que é Mateus capítulo 23. Aqui se resume em Mateus capítulo 6, versículo 6. O que se resume em Apocalipse 11, versículo 1 e 2, aqui está a revelação, Mateus 6, capítulo 6. Vamos prosseguir na leitura do Apocalipse. Nós estamos no capítulo 11, nós já lemos versículo 1 e 2, agora vamos para o terceiro. Vamos lá. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1270 dias, vestida de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois cantiçais que estão diante de Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sai da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esses têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matarás. E jazerão os seus corpos, ficarão ali no caso, os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos seja posto em sepulcro. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado o que habita sobre a terra. E depois daqueles 3 dias,
e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que dizia: sobe para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos ouviram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito aterrorizados, e deram glória a Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Veja, ouça, entenda, que Apocalipse capítulo 11, do versículo 3 até o versículo 14, do versículo 3 até o versículo 14 de Apocalipse 11, fala de duas criaturas, de dois seres, de dois ungidos, de duas pessoas separadas, de duas pessoas, de dois ser vivo que habita e que habitarás no meio de nós. Talvez você, ouvindo essas minhas palavras, você fala: que maravilha, surgirá 2 profetas na terra, eu vou crer. Aí, irmãos, aí nós damos um pulinho lá em Êxodo capítulo 5. O que está escrito em Êxodo capítulo 5? O que está escrito em Êxodo capítulo 5? E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Aí você fala: mas o que tem a ver Moisés e Arão diante de Faraó, dizendo: deixa aí o meu povo para mim adorar? A mesma coisa você encontra em João capítulo 1. João capítulo 1. Vamos lá para João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 29. O que está escrito aí? João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse-lhe: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Talvez você está pensando: o que esse missionário quer dizer? Esse missionário leu Apocalipse capítulo 11, versículo do 3 ao 14, que fala de duas pessoas, de dois seres, de duas pessoas que aqui na terra há de viver. O que esse missionário quer dizer lendo João capítulo 1, versículo 29, que fala de João e de Jesus? E leu também Moisés, Êxodo 5, que fala de Moisés e Arão. Ora, meus irmãos, ora, meus amigos, presta atenção numa coisa que você talvez nunca analisou. No Antigo Testamento, na lei de Moisés, antes da lei de Moisés, bem antes da lei de Moisés, bem antes, surgiu-se um profeta chamado Arão, que é irmão de Moisés, que os dois estavam andando juntos, duas testemunhas maravilhosas diante de Deus e dos homens, Moisés e Arão. Essas duas testemunhas chegou para Faraó e disse: liberte o meu povo, assim diz o Senhor, para que eles me adorem. Passando-se muitos anos, depois da lei que Moisés assim o criou mediante Deus,
veio Jesus, junto com João Batista. Veja o que João Batista disse: arrependei-vos e sejam batizados para adorar o Senhor Deus. Veja o que Jesus disse: aquele que é carne faz a vontade da carne, aquele que é espírito faz a vontade do espírito, porque os dois, ambos se limitam, se guerreiam entre si. Agora nós possamos ver outras duas testemunhas. Nós conseguimos ver Moisés e Arão, duas testemunhas do passado. Nós vimos Jesus e João, duas testemunhas no começo do evangelho da graça. Agora nós seres humanos temos diante dos nossos olhos duas testemunhas que podem nos condenar ou que podem nos transformar, que é a Bíblia. A Bíblia tem o Antigo Testamento, que é a primeira testemunha, e a Bíblia tem o Novo Testamento, que é a Nova Aliança, que é a segunda testemunha. O Antigo Testamento e o Novo Testamento podem nos condenar, porque lembra quando o homem estava no abismo e ele disse: Pai Abraão, me ajuda. Aí Abraão disse: eu não posso ir aí, como você também não pode vir aqui. Aí ele disse: tá bom, Abraão, então manda alguém lá na minha família, nos meus irmãos, e fala para eles não virem para cá. Qual foi a resposta que foi dada? Eles têm os profetas. Ele tem a lei e os profetas. Então nós temos o Antigo Testamento, que nos ajuda, que é a primeira testemunha, e nós temos o Novo Testamento, que é a graça, que também nos ajuda. Então nós temos ali Moisés e Arão, duas testemunhas, João e Jesus, duas testemunhas, o Novo Testamento e o Velho Testamento, duas testemunhas. Agora ele diz assim, em Apocalipse capítulo 11, versículo 13 ao 14, ele disse, e estava o Senhor diante do Senhor da terra. Em 1 Pedro, meus irmãos, capítulo 1, versículo 17 e 20, fala que o Senhor da terra é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, então vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, 17. 1 Pedro 1, 17. Vamos ver o que está escrito? E se invocai por Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou com ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, porque toda a tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de cordeiro imaculado e incontaminado. O Senhor da terra, que fala lá em Apocalipse capítulo 11, do versículo 13 ao 14, que fala das duas testemunhas que estão em pé diante do Senhor da terra. Moisés e Arão, as duas testemunhas, ficaram diante do Senhor da terra. Jesus e João Batista, duas testemunhas, que também está diante do nosso Senhor. O livro antigo, a antiga lei, a nova lei, a graça, que está diante do Senhor da terra. Agora nós olhamos aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, que fala que
o nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aqui está o Senhor, que Apocalipse capítulo 11 fala, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queridos, vamos prosseguir na leitura do Apocalipse capítulo 11. Nós paramos ontem, no 14. Então, vamos prosseguir na leitura. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Agora, entenda algo aqui em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, 16 e 17. Entenda algo maravilhosamente para o bom e agradável, a boa e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Aqui ele disse: vieste e tomaste o teu grande poder. Aí, irmãos e amigos, ele disse: e seu Cristo reinará para todo sempre. E o reino do mundo vieram a ser do nosso Senhor. Agora, se você olhar lá em Gênesis, capítulo 1, diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Olha que legal. No princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio criou Deus o céu e a terra. Deus criou a terra e nela havia uma solidão, uma escuridão, porque está escrito que o Espírito de Deus pairava sobre a terra e ela era sem forma e vazia. Então Deus formou essa terra e sobre ela colocou o homem. Criou o homem. Criou os animais, os répteis. Criou os peixes, as árvores. Criou tudo. Tudo que tem fôlego de vida aqui nesse planeta foi criado por Deus. Agora, os seres humanos, os homens, foi dado um poder. Aos homens foi dado uma oportunidade. Qual é essa oportunidade que Deus nos dá? Aqui em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, 16 e 17, dá um exemplo. Dá um exemplo disso. O reino do mundo se tornou do Cristo. Agora, se nós observarmos lá em Romanos, se nós observarmos em Romanos capítulo 5, o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 12? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isto que todos pecaram. Observe, amigos e irmãos, quando nós seres humanos fomos criados e colocados neste planeta Terra para viver, Deus já tinha um plano. Deus já tinha um plano para nós. Quando o homem desobedeceu à vontade de Deus
desobedeceu à vontade do Criador e tornando assim, permitindo que o pecado entrasse, que a morte entrasse neste planeta Terra e todos os homens viessem a morrer, veja que mesmo nessa calamidade, nesse algo terrível que é a morte, mesmo assim se coopera para Deus. Por quê? Porque através da morte e através da redição do corpo, mediante a morte, nós temos a oportunidade de sermos julgados e purificados através do sangue de Cristo. Porque aqui diz que por um homem entrou a morte na terra e todos morreram porque todos pecaram. Mas para a lei, mediante o que está escrito, a figura de Adão, mediante Romanos capítulo 5, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 13º, chegando no 14º e 5º, diz aqui no 15º, mas não é assim o dom gratuito com ofensa, porque se pela ofensa de um homem morreram muitos mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um homem só, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Veja que mesmo na possibilidade da morte, mesmo na oportunidade que o mal teve em destruir a raça humana, Cristo veio e conseguiu e está conseguindo todos os momentos salvar milhares. Milhares de pessoas são salvas através do sangue de Cristo, porque se um homem pecou, Cristo assim nos ajudou através do seu sangue. Por isso que a Bíblia diz que há uma porta de escape. E qual é essa porta de escape? Se nós observarmos Hebreus, no livro de Hebreus, irmãos, se nós observarmos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, nós podemos entender, compreender qual é a boa vontade agradável de Deus. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você entenderam? Uma vez que você crê que Cristo abriu os braços numa cruz, uma vez que você crê que Cristo ressuscitou dos mortos, você está adquirindo, recebendo a promessa que está escrito em Apocalipse capítulo 11. Você está recebendo a promessa de Deus. Isso é muito importante. Por quê? Porque assim, não vamos ser inocentes, irmão. O diabo que nos persegue, que nos odeia, ele sabe, irmãos. Ele sabe que o Cristo venceu. O maligno sabe que Cristo venceu ele na cruz, conforme está escrito lá em Jó, conforme está escrito em toda a escritura da palavra de Deus, que o Cristo venceria, que o Cristo era necessário morrer para o seu sangue lavar outros, que Cristo vencia a serpente na cruz. E o maligno sabe disso. Por quê? Porque se você observar Mateus capítulo 8, versículo 29, se você bem observar esse versículo, está escrito ali: eis que clamaram, dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Vieste nos atormentar antes do tempo?
Ouça, irmãos, que o Cordeiro, o Cristo, ele foi imolado, separado, colocado para tais atos desde a fundação do mundo, antes que o planeta Terra viesse a ser transformado para assim poder ter vida humana, vida animal. Assim, antes mesmo de qualquer criação neste planeta, Cristo já tinha sido separado. Por isso que João Batista disse, antes que eu viesse, ele já era. Por isso que Abraão viu o dia de Jesus. Por isso que Moisés também viu o dia de Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo já tinha sido separado desde a fundação do mundo. Aí é a diferença. Aí é a diferença. Aqui o próprio inimigo disse assim: vieste nos atormentar antes do tempo? Então, para que Jesus morreu na cruz? Ele morreu na cruz para te dar uma oportunidade de você escolher ou a vida ou a morte, ou a salvação ou as trevas, ou a luz ou a escuridão. Ele morreu na cruz para isso, para te dar uma oportunidade de escolha. Aí está a diferença. Aí está a diferença. Veja o que diz lá em Lucas capítulo 22. Vamos dar uma leitura rapidinho aqui. Lucas 22, 31. O que está escrito ali? 22. Deixa eu voltar aqui. 22, 31. É muito importante, irmãos, que você possa entender qual é a boa vontade agradável de Deus. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Disse-lhe Jesus a Pedro, a Simão: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, peneirar, balançar, soprar, como se sopra palha, como se peneira o grão. Satanás quis fazer isso com Pedro, mas Jesus estava ali. Jesus estava ali. E uma vez que Jesus estava ali, Pedro teve a oportunidade de escolha. A Bíblia diz que mesmo no erro, mesmo na transgressão, mesmo na falha, porque todos pecaram, mesmo na falha, Pedro preferiu escolher Jesus. Aí está a diferença. Satanás pode querer te peneirar, te cirandar, te soprar, mas se você aceitar Jesus, aí ele não consegue fazer nada contra você. Porque aí você vai ter a proteção de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, 16, 17, é isso aqui. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, 16, 17, é isso. É a aproximação de Jesus Cristo para nós. Porque mesmo se Satanás quiser nos peneirar, ele não vai conseguir. Ele não irá conseguir. Vamos prosseguir na leitura. Estamos ainda no capítulo 17 agora, não é isso? Nós acabamos de ler o 17, nós vamos para o 18. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grande, e o tempo de destruíres
os que destrói a terra. E abriu-se o céu e o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grandes saraivadas. Irmãos e amigos, se você observar, nós lemos Apocalipse capítulo 11, versículo 18 e 19. Foi aberto o trono de Deus. Lá se viu a arca, lá se viu fogo, relâmpago e terremoto. E foi demonstrado o que para você aqui nesse versículo? Possamos ver lá em Mateus 28, capítulo 28, versículo 18 e 20, Mateus 28, versículo 18. Chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando o Apocalipse capítulo 11, versículo 18 e 19, fala que abriu-se o trono de Deus, aqui está o exemplo. Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Veja o poder, irmão, o poder da revelação do Apocalipse capítulo 11, versículo 18 e 19. Agora presta atenção, lá em Êxodo capítulo 20, vamos lá em Êxodo capítulo 20, versículo 14, versículo 4 e 6, do 4 ao 6, né? Vamos lá. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo das águas. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Agora, se você observar, Apocalipse capítulo 11, versículo 18 e 19, fala que abriu-se o santuário, o trono de Deus. Houve relâmpago, se viu terremoto, se viu vozes poderosas, se viu a grandeza de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19 diz: a grandeza de Deus é o poder dado a Jesus Cristo, porque a ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Aí você escuta eu falar que a Jesus Cristo foi dado todo o poder no céu e na terra. Aí você adora outra coisa. Quer dizer, Jesus não é outra coisa, mas aí você adora uma coisa. Quando eu digo uma coisa, você adora pedra, pau, gesso. Você adora homens, mulheres, criaturas, aves, animais. Você adora tudo que se move na terra. E a Bíblia diz para você adorar somente a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque a ele foi dado todo o poder e autoridade no céu e na terra. Aí você fala, mas não, eu sou crente evangélico protestante, eu sou cristão romano, apostólico romano, eu sou um cristão ortodoxo, eu sou um cristão, eu não adoro nada a não ser Cristo. Aí você talvez em uma localidade que você frequenta, lá tem uma arca da aliança. Fizeram a arca da aliança, colocaram dentro da sua igreja uma arca da aliança. Colocaram uma arca da aliança dentro da sua igreja. E aí você fala, não, eu não adoro, lá não tem arca da aliança. Aí a Bíblia diz aqui, a Bíblia diz
Apocalipse capítulo 11, versículo 18 e 19. Abriu-se o santuário de Deus e lá viu-se a arca do pacto, a arca da aliança. Aí você fala, mas nós não fizemos para adorar. Mas aí Êxodo capítulo 20 fala, não fazeis nada que está no céu nem na terra, adorará só o Senhor. Aí você fala, mas como assim? Nós fizemos a arca da aliança para colocar como argumento, como instrumento, como lembrança. Aí você vai lá para Jeremias capítulo 3. Jeremias capítulo 3, versículo 16. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhe fará ao coração, nem dela se lembrarão, nem visitarão, nem se fará outra. Então, Apocalipse capítulo 11, versículo 18 e 19, está condenando, está neutralizando, está talvez abrindo seus olhos para a idolatria evangélica gospel que você está praticando. Quando a Bíblia diz não fazeis nada no céu nem na terra para adoração, é nada. E a arca da aliança dentro das igrejas hoje é uma abominação diante de Deus, porque a arca está lá em cima. Aqui Apocalipse está dizendo, e Jeremias 3 diz que não se deve fazer mais. Então, Apocalipse capítulo 11, do primeiro versículo até o versículo 19, quer te ajudar. Apocalipse capítulo 11, irmão, é uma transformação da fé do ser humano. É uma fé para crer nas duas testemunhas, Novo Testamento e Velho Testamento. É uma fé para crer em Moisés e Araão, crer nos seus profetas e prosperarão. É uma fé para crer em Jesus Cristo, no batismo do Espírito Santo, crer em João Batista, no batismo das águas. Apocalipse capítulo 11 é uma transformação dos seres humanos. Só não quer ser transformado se não quiser. Apocalipse capítulo 11 te dá uma oportunidade de mudança. Por favor, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, compartilhe com os amigos, com os parentes, com todos. Que a graça, que o amor do sangue de Cristo possa lavar você dos seus pecados. Lembre-se, Jesus Cristo foi levantado numa cruz exclusivamente para te transformar em filhos de Deus. Lembra da promessa? A promessa foi: Abraão, Abraão, saia, olha para as estrelas e conte se é que pode. Assim será a tua descendência. A descendência dos salvos seriam e como as areias do mar. Seja você também um grão. Salve-se em nome do Senhor Jesus Cristo. Um beijo, um abraço do seu irmão missionário Mandri Tombi. Que Deus abençoe a todos.